Eu achei que aquele seria um dos dias mais felizes da minha vida, até abrir a porta de casa. Mas eu jamais poderia imaginar o que aconteceria depois. Olá, minhas amigas. Hoje vamos conhecer a história da Luana. Fica conosco até o final e não se esqueça de se inscrever no canal. Luana saiu do consultório segurando o papel do ultrassom com as duas mãos, como se o vento pudesse arrancá-lo dela a qualquer instante. O sol da tarde batia torto na calçada, quente demais para aquele mês, e ainda assim ela sentia um frio estranho por dentro. Uma mistura de medo e alegria que fazia o estômago revirar. O som ainda ecoava na cabeça. Tum, tum, tum. Forte, ritmado, vivo. O coração do filho dela. Sentou-se no banco do ônibus com cuidado, ajeitando a bolsa no colo, e abriu o papel mais uma vez, mesmo sabendo que não entenderia nada além daquela mancha clara no meio da imagem. Sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas verdadeiro. Passou a mão na barriga ainda discreta e respirou fundo, como se precisasse pedir permissão para sentir esperança. Pensou em Saulo. Pensou no jeito dele, sempre sério, sempre preocupado demais com dinheiro, com contas, com o futuro. Pensou em como ele tinha ficado quieto quando ela contou da gravidez, andando pela sala estreita do apartamento, passando a mão no cabelo, sem saber onde colocar o corpo. Depois tinha abraçado Luana, meio duro, meio sem jeito, mas tinha prometido que não a deixaria sozinha. Era nisso que ela se agarrava. O ônibus sacolejava pelas ruas cheias, pessoas subiam e desciam, mas Luana estava longe dali. Imaginava a reação de Saulo quando visse o ultrassom. Imaginava ele fingindo indiferença e depois perguntando se o bebê estava bem. Imaginava um jantar simples, arroz e ovo, mas com conversa, com algum tipo de plano, mesmo que torto. Nos últimos dias, Saulo andava diferente, mais calado, mais ausente. O telefone tocava em horários estranhos, ele atendia rápido, saía para o corredor do prédio, voltava com o rosto fechado. Dizia que era trabalho, dizia que estava resolvendo umas coisas. Luana não insistia, não queria parecer mais um peso. Quando desceu do ônibus, caminhou devagar até o prédio antigo onde moravam. As escadas estreitas, o cheiro de gordura vindo de algum apartamento, o barulho distante de uma televisão ligada, tudo igual, tudo familiar. Subiu os degraus com cuidado, sentindo um leve puxão na lombar, e parou diante da porta. A porta estava destrancada. Estranhou. Saulo sempre trancava. Empurrou devagar e entrou, já sorrindo, pronta para reclamar de brincadeira. Chamou o nome dele uma vez, em tom leve. Nenhuma resposta. Chamou de novo, mais alto. Nada. O apartamento estava silencioso demais. Largou a bolsa no sofá e caminhou até a cozinha. Foi quando viu o bilhete sobre a mesa, dobrado com cuidado, como se tivesse sido colocado ali com intenção, não jogado. O coração começou a bater mais rápido, não como no ultrassom, mas descompassado, errado. Pegou o papel com a mão trêmula, sentou-se antes de abrir, como se o corpo já soubesse que não aguentaria ficar em pé. Leu uma vez. Leu de novo. Leu pela terceira vez, esperando que as palavras mudassem. Eu não estou pronto para isso. Não era o que eu planejei. Desculpa. Nada mais. Luana ficou olhando para o papel como se fosse uma língua que ela não entendia. O mundo pareceu se afastar, como quando se mergulha de repente em água funda. O som da rua sumiu. O ar ficou pesado. A barriga endureceu de tensão. Não chorou de imediato. Primeiro veio o vazio. Depois a vergonha, quente, queimando por dentro. Depois a dor profunda que apertava o peito e não tinha nome. Saulo tinha ido embora. Passou o resto do dia sentada naquela cadeira, o bilhete amassado na mão, tentando entender em que momento tudo tinha desandado. Repassava conversas, olhares, silêncios. Pensava se tinha falado demais da gravidez. Pensava se tinha pedido demais. Pensava se tinha sido ingênua demais. À noite, tentou ligar. O telefone chamou até cair. Mandou mensagem. Nada. Tentou de novo no dia seguinte.
Nada. Foi até a casa da mãe dele e encontrou uma mulher cansada, olhos baixos, dizendo que não sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Ou fingia não saber. Os dias foram passando e Luana começou a sentir algo além da dor do abandono. Um medo estranho, sem forma. Homens desconhecidos apareceram no prédio perguntando por Saulo. Não perguntavam por ela, perguntavam por ele. Diziam o nome completo, sabiam o endereço. Falavam baixo, mas a palavra dívida escapava. Uma tarde, mexendo no lixo da cozinha, Luana encontrou pedaços de papel rasgado. Juntou como um quebra-cabeça torto. Números, parcelas, datas e o nome de Saulo escrito à caneta, apressado. O medo ganhou contorno. Foi só semanas depois, quando a barriga já começava a aparecer, que a sogra resolveu falar. Chamou Luana para sentar, fechou a porta, baixou a voz como quem carrega a culpa antiga. Contou que o tio de Saulo sempre foi um homem perigoso, desses que se escondem atrás da família, que pedia favores pequenos e transformava em armadilhas grandes, que Saulo tinha aceitado ajudar no começo, por lealdade, por ingenuidade, mas que, quando Luana engravidou, ele mudou. Disse que não ia mais assinar nada. Disse que ia procurar ajuda. Disse que não ia colocar uma mulher grávida no meio de confusão. E foi aí que o tio ameaçou. A ameaça não foi gritada. Foi dita em tom calmo, frio. Falou que dívida grande não se resolve com conversa. Falou que gente grávida vira alvo fácil. Falou que se Saulo abrisse a boca, alguém pagaria no lugar dele. Luana sentiu o corpo gelar ao ouvir aquilo. O bilhete, o silêncio, o sumiço começaram a fazer sentido de um jeito doloroso demais. Saulo não tinha ido embora por falta de amor. Tinha ido embora por medo, por desespero, por não saber como proteger sem desaparecer. Mas naquela altura, ele já estava longe demais para explicar. E Luana ficou ali, sozinha, com uma gravidez, um bilhete e um monte de peças soltas que ainda não sabia como juntar. Luana tentou seguir a vida como se o bilhete fosse só um dia ruim, só uma fase, só uma crise de nervo de alguém que ia voltar arrependido pela porta no fim da tarde. Nos primeiros dias, ela ainda arrumava a casa como se Saulo fosse chegar. Dobrava a roupa dele com raiva e cuidado ao mesmo tempo, deixava um prato a mais no escorredor, segurava o choro até a garganta doer. Havia uma parte dela que se agarrava ao ridículo. A ideia de que ele só precisava de um tempo, mas o tempo foi passando e nada voltava. O aluguel venceu. A luz ameaçou cortar. O dinheiro que Saulo tinha deixado, pouco como se ele tivesse saído correndo, acabou antes de acabar o mês. Luana procurou trabalho. Entrou em lojas, em mercados, em farmácias, oferecendo o corpo cansado e a boa vontade. Mas o olhar dos gerentes sempre descia para a barriga e subia para o rosto com uma desculpa pronta. Vamos ligar. Agora não. Depois do seu bebê. Em casa de noite, ela se culpava por não ter estudado mais, por não ter guardado dinheiro, por ter acreditado em promessa. Não era só tristeza. Era uma vergonha que grudava na pele. Ela se sentia observada até quando ninguém olhava, como se todo mundo soubesse, como se todos tivessem lido aquele bilhete junto com ela. Algumas pessoas do prédio começaram a cochichar. A vizinha do terceiro andar parou de falar com ela no corredor. A senhora da portaria, que antes sorria, passou a ser mais seca. Luana ficava tentando adivinhar o que Saulo tinha contado antes de sumir. Se ele tinha dito que ela era uma louca, se tinha dito que não era dele, se tinha dito qualquer coisa para se salvar. A ideia de ele ter deixado uma história pronta para justificar a fuga a deixava doente por dentro. Só que havia outra coisa mais concreta que se aproximava como sombra: as cobranças. No começo eram homens no portão do prédio perguntando por Saulo com a voz sem paciência. Luana dizia que ele tinha ido embora. Eles perguntavam para onde. Ela dizia que não sabia. Eles sorriam sem humor e diziam que uma hora ia saber. Depois começaram as ligações. Número desconhecido. Voz desconhecida. A mesma frase dita como ameaça disfarçada. Você convive com ele. Você sabe onde ele está. Não brinca com a gente.
Uma tarde, quando voltou do mercado com uma sacola leve, arroz, feijão, um pacote de bolacha e uma fruta só, porque fruta era luxo, encontrou um papel enfiado por baixo da porta do apartamento. Não era bilhete de amor, era aviso. Um aviso com números, com prazos, com valores altos demais para a vida dela. E um nome escrito ali sem vergonha: Saulo. Luana leu e sentiu as mãos gelarem. Não era uma dívida pequena. Não era coisa de cartão atrasado. Era coisa grande, coisa de gente que não aceita desculpa. Coisa que vira ameaça, que vira perseguição, que vira tragédia. Naquela noite ela sentou no chão da cozinha e chorou com vergonha de si mesma por estar com medo. Chorou também de raiva por Saulo ter a colocado naquela situação, mesmo que sem querer. Chorou por sentir, junto com tudo isso, uma saudade que não cabia em lugar nenhum. Uma saudade que parecia traição. Porque, por mais que tentasse odiá-lo, Luana lembrava do jeito que ele a olhava quando achava que ela não via. Lembrava do cuidado silencioso dele com detalhes pequenos. Lembrava de como ele ajeitava o travesseiro para ela dormir melhor. Lembrava do jeito desajeitado como ele segurou a mão dela na primeira consulta e disse que ia dar tudo certo, sem convicção, mas dizendo: e agora, aquele mesmo homem tinha deixado um bilhete e sumido. O mundo para ela era feito de contradições. Ela tentou falar com a sogra de novo. A mulher demorou para atendê-la como se o telefone pesasse. Quando atendeu, a voz veio cansada, cheia de culpa. Disse que também estava com medo. Disse que o irmão do pai de Saulo, o tio, tinha aparecido na casa dela dias antes com um sorriso falso e um recado: se a Luana estiver falando demais, me avisa. Disse que Saulo tinha enfrentado o tio antes de sumir, que tinha gritado, que tinha chamado de ladrão, que tinha dito que ia denunciar. E que o tio respondeu com a frieza de quem tem prática: denuncia. Só não chora depois quando as consequências baterem na sua porta. Luana fechou os olhos ao ouvir aquilo e sentiu o bebê mexer. Um movimento leve como um pedido silencioso. Foi aí que ela entendeu que o medo dela não era só por ela. Era por aquela vida dentro dela. Depois disso, ela parou de abrir a porta para desconhecidos. Parou de atender ligações. Andava na rua olhando para trás. A ansiedade ficou tão grande que às vezes a respiração encurtava do nada, como se alguém estivesse apertando o pescoço por dentro. Quando sentia isso, sentava em qualquer canto, colocava a mão na barriga e sussurrava para o bebê, tentando se acalmar: a mamãe está aqui, a mamãe vai dar um jeito. Mas dar um jeito não era uma frase, era uma luta diária. Foi numa dessas manhãs de luta que ela desmaiou. Nada dramático, nenhum grito. Apenas o corpo dizendo basta. Ela estava na fila do posto de saúde, com fome, com o sangue fraco, com o estômago vazio desde a noite anterior. O cheiro de desinfetante misturado ao suor da sala de espera. O ventilador que só jogava ar quente. O som de criança chorando. Luana sentiu o mundo escurecer e, quando percebeu, já estava sentada numa cadeira, uma enfermeira abanando o rosto dela. A enfermeira falou firme, sem delicadeza, mas com verdade: você precisa comer, menina, você está grávida. Não é só você. Luana quis responder que sabia. Quis dizer que queria comer. Quis dizer que não era preguiça, não era desleixo, era falta. Mas a garganta fechou e ela só chorou. Um choro silencioso de quem não tem energia nem para fazer barulho. Foi nesse dia que uma mulher chamada Rosa apareceu na vida dela. Rosa era uma senhora de 40 e poucos anos, cabelo preso, olhar vivo, fala direta. Trabalhava como diarista no prédio de uma conhecida e, por algum motivo, tinha ido ao posto levar exame para alguém. Viu Luana passando mal e sentou ao lado sem pedir licença. Puxou o assunto como se as duas se conhecessem há anos. Perguntou o nome. Perguntou de quantos meses. Perguntou se tinha alguém com ela. Luana tentou mentir. Tentou dizer que tinha, mas o choro a entregou. Rosa não fez discurso. Só disse, com uma calma que dava vontade de acreditar: você não vai ficar sozinha nessa fila, ouviu? Me dá teu endereço. Eu te levo em casa e te faço comer. Luana deveria ter recusado. Qualquer pessoa diria para recusar, mas ela estava cansada de recusar ajuda e sofrer sozinha por orgulho. Aceitou. No caminho, Rosa foi falando, como quem preenche o silêncio para não deixar a dor crescer.
Falou da própria vida, de ter criado 2 filhos quase sem pai, de ter trabalhado em casa de gente rica e visto o que ninguém vê. Disse que o mundo é injusto, mas que mulher aprende a ser forte na marra. Luana ouvia e pela primeira vez em dias, a respiração dela soltou um pouco. Rosa chegou no apartamento, olhou em volta, viu a geladeira quase vazia, o sofá velho, a pia com louça acumulada, e não perguntou nada. Só foi direto para a cozinha. Abriu os armários, encontrou um pacote de arroz quase acabando e um óleo pela metade. Virou para Luana e falou: "Vou descer e comprar o básico, você fica sentada." Luana tentou protestar, mas Rosa apontou o dedo para a barriga dela, como se apontasse para a verdade. "Você não discute comigo agora." Luana ficou obediente e envergonhada, sentada na cadeira, sentindo um calor estranho no peito. Era alívio misturado com medo de dever alguma coisa. Rosa voltou com sacolas, feijão, ovos, banana, farinha, leite, e fez um prato simples, mas cheiroso, que parecia abraço. Luana comeu chorando. Rosa fingiu que não viu. Quando acabou, Rosa limpou a mesa com calma e perguntou sem rodeio: "Esse homem que foi embora por quê?" Luana apertou o guardanapo nas mãos e contou do bilhete, das cobranças, dos papéis rasgados, do nome de Saulo em contrato, do medo. Rosa ouviu tudo com o rosto sério. Não interrompeu. Só quando Luana terminou, Rosa respirou fundo e disse uma frase que ficou ecoando: "Tem coisa que não é abandono, é desespero. Mas isso não muda a sua realidade. Você precisa se proteger." Foi Rosa quem insistiu para Luana ligar para a sogra na frente dela. Sem medo, sem vergonha. Rosa quem exigiu detalhes. Rosa quem fez perguntas que Luana não tinha coragem de fazer. E foi ali, com Rosa ao lado, que a sogra finalmente contou a parte mais feia, que o tio de Saulo não era só um homem que fazia empréstimo no nome dos outros. Era um homem que tinha contato com gente errada, e que, quando Saulo falou em denunciar, o tio respondeu com ameaça direta a Luana. Quando Luana ouviu isso, o corpo inteiro gelou. Uma parte dela quis correr para bem longe, mas outra parte, a parte que já estava cansada de perder, endureceu por dentro. Rosa percebeu. Tocou o ombro dela e disse: "Agora você não vai mais se esconder sozinha. Se tiver alguém rondando, você me chama. Se tiver ligação, você me chama. E se tiver ameaça, a gente vai registrar tudo, sem medo." Naquela noite, Luana dormiu com a cadeira encostada na porta, como se uma cadeira pudesse segurar o mundo do lado de fora. Dormiu mal, acordando com qualquer barulho. Sonhou com Saulo, mas no sonho ele tentava falar e não tinha voz. Acordou com a garganta seca, o coração disparado e a sensação de que a vida dela tinha virado uma espera pelo pior. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Saulo também vivia uma espera. Só que a espera dele era pela hora certa de não morrer. Ele estava escondido num quarto pequeno, emprestado por um colega que não fazia perguntas. Um lugar com cama estreita, ventilador barulhento, uma janela que dava para um muro. Saulo olhava para aquele muro como se fosse a própria vida dele, sem saída, sem horizonte. As mãos dele tremiam às vezes, do nada, principalmente quando pensava em Luana. Ele tinha saído de casa na pressa, não porque quisesse, mas porque o tio tinha deixado claro. Se Saulo insistisse em denunciar, Luana seria o alvo. E Saulo conhecia o tio o suficiente para saber que não era blefe. O tio sempre foi assim. Pegava o afeto da família e transformava em arma. Saulo lembrava do começo. O tio aparecendo com conversa mansa, dizendo que era só um favor, só uma assinatura, só um empréstimo rápido para cobrir um buraco. Saulo fez por medo de dizer não, por vergonha de parecer ingrato, por aquela culpa antiga de quem cresceu ouvindo que família é tudo. Quando percebeu, tinha papel demais, dívida demais, gente demais sabendo o nome dele. Quando Luana contou da gravidez, ele sentiu um medo diferente. Um medo que não era dele, era dela, era do bebê. E foi aí que Saulo decidiu que ia cortar aquilo, que ia enfrentar o tio, que ia procurar ajuda, que ia denunciar. Ele chegou a ir numa delegacia. Ficou sentado esperando com os papéis dentro de uma pasta velha, as mãos suadas,
os olhos vermelhos. Quando foi atendido, percebeu que a vida real não é rápida. Disseram para ele organizar documentos, trazer provas mais claras, voltar outro dia. Saulo saiu com a sensação de que o tempo do mundo era lento demais para o perigo que o tio representava. Na volta recebeu uma mensagem, uma foto da porta do prédio dele, uma foto do corredor, uma foto da entrada do apartamento e a frase curta, sem emoção: pensa bem antes de falar demais. Saulo entrou em pânico. Não tinha como proteger Luana ficando perto. Não tinha como chamar a polícia e confiar que seria rápido. Não tinha como lutar sozinho contra alguém que já estava acostumado a ameaçar. Foi ali que ele escreveu o bilhete. A palavra desculpa parecia pequena demais para o estrago que ele sabia que causaria. Mas ele precisava que Luana acreditasse que era abandono. Precisava que ela não o procurasse. Precisava que ela tivesse raiva dele, porque a raiva dela seria um muro que talvez a mantivesse viva. Saulo chorou quando colocou o papel na mesa. Chorou com vergonha de si mesmo. Chorou porque se sentia covarde. Chorou porque amava Luana e, ainda assim, estava deixando ela encarar o inferno sozinha. Só que, para ele, a escolha era cruel. Ou ele sumia e tentava derrubar o tio por fora, ou ficava e fazia Luana virar refém. Escolheu o sumiço. Agora escondido, ele tentava montar um caminho. Falava com um advogado por mensagens, com medo de ser rastreado. Tentava reunir provas, tentava gravar ligações, tentava não enlouquecer, tentava não imaginar Luana chorando sozinha no sofá. Às vezes, ele apertava o celular contra o peito como se isso pudesse atravessar o espaço e pedir perdão. E era nesse estado, entre culpa e medo, que ele recebeu a notícia de que Luana tinha passado mal no posto de saúde. Não foi Luana que avisou. Foi a sogra chorando ao telefone, dizendo que a menina estava fraca, que o bebê estava bem por enquanto, mas que aquilo não podia continuar. Saulo ficou paralisado. O peito dele doeu de um jeito físico, como se alguém tivesse socado. Ele quase fez a pior escolha: voltar. Chegou a levantar da cama. Chegou a pegar a chave do quarto. Chegou a abrir a porta. E então o celular vibrou com uma nova mensagem do tio: se você aparecer, eu sei na mesma hora. Saulo fechou a porta devagar. Encostou a testa na madeira e chorou em silêncio, sem ar, sem voz, como um homem quebrado. Naquela mesma noite, Rosa, sem saber de Saulo, sentou com Luana e disse: eu não vou te prometer conto bonito, mas eu vou te prometer presença. Você me entende? Luana entendeu. E pela primeira vez desde o bilhete, ela sentiu algo parecido com o chão debaixo dos pés. Ainda era frágil, ainda era pouco, mas era alguma coisa. Se você está ouvindo essa história e já sentiu medo do futuro, medo de não dar conta, me diz nos comentários de onde você está ouvindo. Às vezes a gente percebe que não está sozinho só de ver que tem gente do outro lado sentindo junto. E se quiser continuar acompanhando, fica por aqui, porque o que vem agora é a parte em que as máscaras caem e a verdade mostra o preço que cobra. Porque o tio de Saulo não tinha feito só ameaças. Ele estava preparando o próximo golpe. E quando Luana achou que já tinha perdido tudo, ela descobriu que ainda dava para perder mais. E que era exatamente aí que ela ia precisar escolher quem seria: a mulher que se esconde ou a mãe que enfrenta. A barriga de Luana já anunciava a gravidez antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. O corpo tinha mudado, o ritmo tinha mudado e a cabeça vivia em alerta permanente. Dormia mal, acordava assustada. Qualquer barulho no corredor parecia ameaça. Qualquer número desconhecido no telefone fazia o coração disparar. Ainda assim, havia algo novo crescendo junto com o bebê, uma firmeza silenciosa que ela não reconhecia em si mesma. Rosa percebeu antes de Luana admitir. Disse numa manhã enquanto passava café: você tá diferente. Tá com medo, mas não tá mais encolhida. Luana sorriu sem graça. Não se sentia corajosa. Sentia-se cansada de fugir. Cansada de esperar que alguém resolvesse por ela. Cansada de pagar o preço de erros que não tinha cometido. Foi nessa semana que a cobrança bateu à porta de verdade. 2 homens apareceram no prédio no fim da tarde. Não perguntaram por Saulo dessa vez. Perguntaram por ela. Sabiam o nome completo. Sabiam da gravidez. Falaram baixo, educados demais para quem carrega ameaça no olhar.
Disseram que era só um recado, que Saulo devia, que a dívida não some, que gente responsável resolve problema. Luana sentiu as pernas tremerem, mas não recuou. Pediu que falassem com o advogado. Eles sorriram. Um deles disse algo que ficou martelando. A família sempre resolve primeiro. Quando a porta se fechou, Luana sentou no chão e respirou fundo, como tinha aprendido a fazer quando a ansiedade apertava. Rosa apareceu do quarto com o telefone na mão. Não perguntou se Luana estava bem. Perguntou o que tinham dito. Anotou tudo. Mandou mensagem para a sogra. Disse que não iam mais fingir que aquilo era só medo. Naquela noite, a sogra foi até o apartamento. Veio chorando, carregando uma pasta velha, amarelada pelo tempo. Disse que guardava aquilo havia anos, por vergonha, por medo, por não saber a quem recorrer. Dentro da pasta havia cópias de contratos, assinaturas, datas repetidas, nomes de parentes, o nome de Saulo, o nome do tio. Um rastro inteiro de abuso familiar. A sogra contou com a voz falhando que o tio tinha feito aquilo a vida inteira, que tinha quebrado irmãos, sobrinhos, primos, que quem confrontava era afastado, desacreditado, ameaçado, que ela mesma tinha se calado quando Saulo ainda era adolescente, porque tinha medo de perder o filho para aquela violência invisível que não deixa marcas no corpo, só na vida. Luana ouviu tudo em silêncio. Não interrompeu. Quando a sogra terminou, Luana disse algo simples, mas definitivo. Se a gente não falar agora, isso nunca acaba. No dia seguinte, com Rosa ao lado, Luana foi até a delegacia. Levou os papéis, levou os nomes, levou as datas. Contou da ameaça, contou da cobrança, contou da gravidez. Não pediu pena, pediu proteção, pediu registro, pediu que aquilo ficasse escrito. O processo não foi rápido, nunca é. Mas começou. Enquanto isso, Saulo também dava passos mesmo tremendo. Com a ajuda do advogado, conseguiu juntar provas suficientes para formalizar a denúncia. Entregou gravações, entregou mensagens, entregou tudo o que tinha. Sabia que, a partir daquele momento, não tinha mais volta. Sabia que o tio ia reagir. Sabia que o risco não desaparecia por mágica. E reagiu. O tio apareceu na casa da sogra aos gritos, dizendo que tudo era mentira, que Saulo era ingrato, que Luana estava colocando coisa na cabeça dele. Mas dessa vez encontrou portas fechadas, encontrou vizinhos atentos, encontrou gente cansada de fingir. Quando a intimação chegou, o castelo de medo começou a rachar. A notícia se espalhou rápido na família. Alguns fingiram surpresa, outros ficaram em silêncio. Teve quem dissesse que Saulo estava exagerando. Teve quem dissesse que Luana queria se aproveitar da situação. Mas também teve quem respirou aliviado, como se alguém finalmente tivesse dito em voz alta aquilo que todos sabiam. O tio tentou uma última investida. Mandou o recado dizendo que ainda dava tempo de resolver sem polícia. Saulo não respondeu. Luana não respondeu. Rosa respondeu por eles do jeito dela. Registrou mais um boletim. Foi nesse período que Saulo decidiu voltar. Não voltou como herói. Voltou magro, cansado, com olheiras profundas e um medo honesto no olhar. Apareceu na porta do apartamento numa manhã chuvosa, sem aviso. Luana abriu a porta e os dois ficaram se olhando por um tempo que parecia uma vida inteira. Não houve abraço imediato. Não houve pedido bonito. Houve silêncio, um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Saulo foi o primeiro a falar. Disse que tinha medo, disse que errou, disse que achou que desaparecer era proteger, disse que sabia que tinha machucado, disse que não esperava perdão. Luana chorou, chorou de raiva, chorou de alívio, chorou de cansaço. Depois disse algo que tinha ensaiado muitas vezes sozinha. Eu quase não dei conta, mas dei. E agora você vai ter que dar conta comigo. Eles não se reconciliaram naquele instante. Recomeçaram, que é diferente. Saulo passou a dormir no sofá, a ir às consultas, a ouvir mais do que falar, a aprender a ficar, a aceitar que proteção não é sumiço, é presença, é enfrentar junto. Meses depois, quando o bebê nasceu, Luana estava cercada. Não de luxo, de gente. Rosa segurava a mão dela. A sogra chorava no canto. Saulo estava ali, inteiro, assustado,
e presente. O processo contra o tio ainda não tinha acabado. Talvez demorasse anos, mas algo já tinha mudado para sempre. O silêncio tinha sido quebrado. Luana olhou para o filho e entendeu que não precisava de um final perfeito para seguir. Precisava de verdade. Precisava de escolha. Precisava de gente que ficasse. E ficou. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir. Histórias assim não são sobre bilhetes. São sobre o que a gente faz depois deles. Se quiser, deixa nos comentários o que essa história te fez sentir. E se quiser continuar ouvindo contos que falam de dor, coragem e recomeço, fica por aqui. Às vezes o entardecer também traz luz.